Hello! Bem-vindo ao Physics Box, aqui é o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de força magnética. Nessa aula eu quero falar para você sobre a descoberta do elétron, onde nós temos a força magnética atuando juntamente com a força elétrica. Não perca essa história, vem comigo, vamos ver como é que é. A descoberta do elétron, ela não ocorre do dia para a noite. Ela acontece ao longo de muitos e muitos anos, e nós podemos dizer que começa lá na curiosidade dos gregos e vem através do tempo até que chega no século XIX, onde existe um grande empenho para se descobrir o elétron. Mesmo que esse trabalho ele não tenha acontecido de forma tão consciente. Mas, por volta do século XIX, os cientistas começaram a criar tubos, e no interior desses tubos eles tinham gases e faziam com que uma corrente elétrica atravessasse esses gases. Essa corrente elétrica produzia luminosidade nos gases, e eles começaram a perceber que mesmo quando se diminuía a quantidade de gás no tubo, mesmo assim existia um brilho característico dos raios que atravessavam o tubo, que eles batizaram de raios catódicos. Um tubo que na época se chamava tubo de Crookes, então ele foi desenvolvido para se retirar o ar do seu interior, já que os cientistas naquela época já tinham conhecimento de que, mesmo com o ar rarefeito, existia um brilho característico dos raios que atravessavam esse tubo, e eles, então, tentaram produzir vácuo, e esse raio que passava através do tubo, quando passava por um campo magnético, ele sofria deflexão. Mas ainda não se conseguia causar uma deflexão no campo elétrico. E isso, então, trazia para os cientistas uma ideia de que as partículas que eles desconfiavam ser o elétron não eram defletidas por campos elétricos. Mas J.J. Thomson, ele conseguiu produzir um vácuo muito melhor do que era produzido por os seus pares naquela época. Isso fez com que, então, ele percebesse que as partículas, sim, eram defletidas por um campo elétrico e, portanto, aí ocorreu a descoberta do elétron, mas que Thomson não chamou de elétron. E ele também não conseguiu determinar a carga do elétron. Isso ocorreu por volta de 1905, e o que ele determina na época é a razão entre a carga e a massa do elétron, deixando para que o valor da carga do elétron fosse determinado por Millikan num experimento em que ele pulverizava óleo dentro de um tubo, certo? Agora vamos ver como é que ocorre essa descoberta do elétron e tentar traduzir isso matematicamente. Então, na figura número 1, nós temos o campo magnético desligado e nós temos somente aqui uma placa carregada positivamente na parte inferior da imagem e uma placa carregada negativamente na parte superior da imagem. E com isso, os raios eram disparados no interior do tubo e, se o campo elétrico fosse nulo, os raios não sofriam desvio algum, mas com o campo elétrico diferente de zero, os raios eram desviados, sofrendo uma deflexão aqui mostrada. Isso, lembrando, com o campo magnético desligado. Invertendo-se os campos, desligando o campo elétrico e ligando o campo magnético de forma que o campo magnético ele saia pela tela aí do seu tablet, computador, etc. Então,
era percebido que esses raios eram desviados para cima. A deflexão ocorre, então, para cima. Mas, sendo os dois campos diferentes de zero e regulados de um determinado modo, se consegue com que não ocorra a deflexão dos elétrons. Então, foi assim que os cientistas, na época, que era uma equipe de cientistas liderados por Thomson, conseguiram aí chegar no valor da razão carga-massa para o elétron. Agora vamos ver como se dá esse movimento retilíneo do elétron através do tubo. Então observe que nós temos aqui a placa negativa e na parte inferior a placa positiva, e as linhas de campo elétrico saem da placa positiva para a placa negativa, enquanto aqui está mostrado o campo magnético, que nesse caso está saindo do plano. Observe que quando o elétron é lançado, a força elétrica ela atua em sentido oposto ao sentido do campo elétrico, por isso o elétron é empurrado para baixo. Já a força magnética, quando aplicamos a regra da mão esquerda, nós apontamos o dedo indicador para fora da tela, ou seja, aponte o dedo indicador para você, o dedo médio aponte para a direita, estica o polegar. Você vai perceber que o seu polegar está para baixo. E, nesse caso, como a partícula é negativa, o sentido correto da força é para cima. Então, quando a força magnética tem a mesma intensidade da força elétrica, nós podemos igualar matematicamente. E observe então que força elétrica é igual a força magnética, onde a força elétrica é o campo multiplicado pela carga do elétron, mais a força magnética é a carga do elétron, a velocidade com que ele atravessa o campo, vezes a intensidade do campo, sendo que a velocidade e o campo aqui são perpendiculares entre si. Desse modo, se nós simplificarmos a carga elétrica e isolarmos a velocidade, nós ficamos com velocidade igual à razão entre os campos elétrico e magnético. Agora eu gostaria que você viesse comigo e vamos resolver um exercício relativo a essa situação. Na figura, um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 1 kV. Entra no espaço entre duas placas paralelas separadas por uma distância de 20 mm, entre as quais existe uma diferença de potencial de 100 volts. A placa inferior está a um potencial menor. Despreze o efeito de borda e suponha que o vetor velocidade do elétron seja perpendicular ao vetor campo elétrico na região entre as placas. Na notação de vetores unitários, qual é o campo magnético uniforme para o qual a trajetória do elétron na região entre as placas é retilínea? Inicialmente, como o elétron foi acelerado por uma diferença de potencial, se a gente pensar em conservação de energia mecânica, nós podemos dizer que a energia potencial elétrica ela é igual à energia cinética adquirida pelo elétron. E a energia potencial elétrica é o produto da diferença de potencial que o fez acelerar pela carga do elétron. E a energia cinética é dado por mv² divididos por 2. A diferença de potencial que acelera o elétron é 1 kV. Então, o quilo é 10 à terceira, que multiplica a carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é igual à massa do elétron, que é de 9,11 vezes 10 a menos 31, vezes velocidade ao quadrado, divididos por 2. A velocidade elevada ao quadrado, ela é igual, jogando 2 para multiplicar 1,6, nós ficamos com 3,2 vezes 10 elevado a menos 16. E essa quantidade é dividida por 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. Resolvendo essa conta,
a gente encontra que a velocidade ela é igual a 1,87 vezes 10 a sétima metros por segundo. Então, note que essa é a velocidade com que o elétron penetra entre as placas na região que existe um campo elétrico e um campo magnético desconhecido. Uma vez que nós temos conhecimento do campo elétrico, que aqui diz que a placa inferior está a um potencial menor. Se a placa inferior está a um potencial menor, isso significa que as linhas de campo elas se dirigem para onde o potencial é sempre menor. Então, nós temos as linhas de campo aqui, nesse sentido. Esse é o sentido do campo elétrico, certo? Agora, veja, se nós pensarmos, aqui nós temos o elétron. Como o campo elétrico está vertical para baixo, a força elétrica só pode estar vertical para cima, porque sobre uma carga negativa, a força elétrica é contrária ao campo. Desse modo, como o elétron não é desviado, nós temos uma força magnética para baixo. Para saber a orientação do campo magnético, você vai fazer o seguinte. Sabemos que a força magnética tem o polegar. E como a força magnética está para baixo, no desenho, na regra da mão esquerda, você vai pôr o polegar para cima. A velocidade você vai pôr para a direita e observe que o seu dedo indicador apontará para dentro da tela. Nesse caso, então, nós temos que o campo magnético ele deve ser representado por bolinha e xizinho. Agora veja, se o eixo Y é vertical e X é horizontal, o campo aponta para o eixo Z. E o eixo Z tem como vetor unitário K. Então, já sabemos que o campo ele tem a direção do eixo Z e nós multiplicaremos esse módulo pelo vetor unitário K. Agora, nesse caso, observe que nós sabemos que a força magnética ela é igual à força elétrica. E a força magnética ela é dada por carga vezes velocidade vezes campo. E a força elétrica é a carga multiplicado pelo campo elétrico. Nesse caso, observe que a carga pode ser cancelada. E nós precisamos aqui lembrar que nós não temos o campo elétrico, mas nós sabemos que a diferença de potencial entre as placas é de 100 volts e elas estão separadas por 20 milímetros. Desse modo, se nós fizermos diferença de potencial V é igual ao produto do campo pela distância, observe que o campo elétrico corresponde à diferença de potencial dividido pela distância. Nesse caso, então, vamos escrever que o campo magnético B é, no lugar do campo, eu escrevo V sobre D, só que o campo magnético estava multiplicado pela velocidade, então D fica multiplicado por V. Agora, substituindo, nós temos campo magnético, diferença de potencial é 100, a distância é 20 milímetros, então 20 vezes 10 elevado a menos 3, e a velocidade é 1,87 vezes 10 elevado à sétima. Logo, fazendo as contas, nós chegamos a um campo magnético 0,27 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, um campo magnético de 0,27 militesla. Então, tá aí, determinamos o campo magnético, só lembrando que o vetor unitário, então, é o vetor unitário K, porque o campo magnético aponta ao longo do eixo Z.
E essa foi mais uma aula do Física em Box, onde a gente falou sobre força magnética, fizemos exercício. E se você não deu like para nós, dá esse like. Você também pode compartilhar essa aula e se não está inscrito no canal, se inscreve. Muito bom ver você por aqui. Até a próxima!